Bom dia, meus irmãos. A paz de Senhor Jesus. Hoje é dia 20 de abril de 2025. Amém? Para muitos, hoje é um dia que se comemora o domingo de Páscoa, mas para mim é um feriado como outro qualquer. Aí tu vai falar, que é isso, pastor? Mas nós estamos comemorando o sacrifício de Cristo, a ressurreição, o padecimento dele. Mas a maneira que o mundo comemora com ovo de Páscoa e chocolate é mentirosa. Amém? Então eu queria deixar uma palavra aqui em Deuteronômio 27, 26. Deuteronômio 27, 26. E logo depois disso, o título desse vídeo vai ser A Revelação do Espírito da Feitiçaria e o Verdadeiro Sentido da Páscoa. Muitos estão hoje com a mente enfeitiçada por forças satânicas, porque o poder das trevas tem atuado muito mais nesses últimos dias do que nos dias de hoje. Então eu vou começar lendo a palavra, vou falar a respeito da revelação e vou ir mostrando o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido que Cristo morreu na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Então a Bíblia diz assim no livro de Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. A palavra de Deus ela é para ser cumprida, para mim estar embaixo de bênção, embaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não estou dentro daquilo que a Bíblia manda, dentro da regra de vida da Bíblia, eu estou embaixo da maldição. Então a Bíblia diz, maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então vamos lá em Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 12, que eu vou explicar para os meus irmãos a primeira Páscoa. Êxodo 12, do versículo 11 em diante. Êxodo 12, versículo 11 em diante. Assim, pois, comerei o vosso... assim, pois, o comereis, está dizendo, o povo que estava no Egito. Essa primeira Páscoa, ela foi dada ao povo que estava escravo no Egito, para que eles pudessem lembrar da onde Deus tirou, da maneira que ele vivia, da escravidão. Esse é o sentido da primeira Páscoa, totalmente diferente do engano que o mundo tem trago hoje nos feriados, que tem entrado dentro da tua casa e tem feito com que a maldição permaneça. Amém? Então a Bíblia diz assim, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. Isso aqui quando Deus deu ordem que o povo passasse o sangue do cordeiro, a última praga que ia matar todos os primogênitos do Egito. Ali foi a primeira Páscoa. Comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, assim todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, nos dias de hoje, meus irmãos, o que tem sido oferecido diante dos seus olhos, diante dos ouvidos dos seus filhos, é maldição, que a Bíblia diz que é maldito. E Deus contendeu com esses deuses no Egito, e a primeira Páscoa foi o cordeiro assado, com todas as vísceras, o pão sem fermento e as ervas amargas. Amarga por quê? Que era para o povo lembrar do trabalho duro, da escravidão, de tudo de ruim e perversidade que os egípcios causavam a eles, porque eram escravos, e Deus arrancou eles com mão forte. Mas eu vou contar aqui a revelação e logo depois vou contar o que representa a Páscoa hoje para mim e para você. Porque hoje quem está no pecado é escravo. É escravo. Então a Páscoa teve um sentido para os judeus, escravos no Egito, mas hoje para nós, em Cristo, ela tem um sentido de libertação do pecado. Porque a Bíblia diz
que a morte tomou ocasião na lei. E o pecado que em mim estava morto, hoje reviveu e eu morri. Por quê? Porque em Deus não há injustiça. Se eu não sei que aquilo é errado, se eu não tomo conhecimento, então eu sou inocente. Mas quando eu tomo conhecimento daquele meu erro através da lei de Deus, então já não sou inocente, então me torno culpado. Mesmo eu me tornando culpado, Jesus Cristo, ele desce dos céus, ele se dá pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. Mas a Páscoa de Cristo não é comemorada com ovo, com bombom. Isto é coisa do homem. Isto é feriado. Amém? Então eu vou contar aqui, o título desse vídeo vai ser a revelação do espírito da feitiçaria e o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Então aqui eu vou ir falando por que Cristo morreu. Para nos libertar, para quebrar toda e qualquer maldição sobre a vida do ser humano e influência das trevas. Aqui em casa tudo começou assim. Eu fiquei 2 dias sem ir à igreja, um dia gripado, outro cheio de dor no corpo. E minha esposa estava aí no grupo de oração aí, com as irmãs que louva, ora, pregação. E uma irmã de São Paulo falou com ela que Deus tinha levantado ela para interceder pela vida da gente, porque estava vendo muito olho grande e muita inveja em tudo que a gente fazia. Aí eu falei com a minha esposa, poxa, a gente não tem muita coisa, o pouquinho que a gente tem ainda tem isso. Aí eu comecei orando pela minha família primeiro, pelas pessoas que me pedem oração. Comecei orando. E o Espírito Santo veio de madrugada e falou comigo. Por causa da sua oração, vários pensamentos, mau pensamento, coisas ruins, foram quebradas nessa noite. E quando o Espírito Santo falou comigo que tinha sido repreendido esses maus pensamentos, eu olhei e vi uma mão com 7 dedos, um bração grosso, uma mão com 7 dedos e um demônio fazia assim, ó. E quando ele fazia assim, ele enfeitiçava uma pessoa contra a minha vida, que eu não vou falar o nome. E aquela pessoa ela era envolvida naquele feitiço de uma maneira que ela era tipo um instrumento, um amuleto na mão daquele demônio para poder causar as coisas. Às vezes você não sabe quem está perto de você, mas o problema não está na pessoa. O problema está em forças satânicas, poderes das trevas que estão influenciando aquela pessoa para destruir a sua vida. Amém? Então está aqui. Por isso que Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu por mim, por você, para poder quebrar esse tipo de maldição e nos dar a chance de nós podermos nos arrepender. Por isso que a Bíblia fala que quando eu não sabia da lei, o meu pecado era morto. Mas quando eu tomei conhecimento da lei, o meu pecado reviveu e eu morri. Então não existe outra forma do homem estar diante de Deus ou quebrar uma maldição, fazendo trabalho, fazendo qualquer outra coisa, tomando banho de sal, de arruda, não. O único jeito de se quebrar uma maldição na vida de uma família ou do ser humano é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 7, versículo 14, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas aí eu queria contar também a revelação que Deus me deu. Queria contar a revelação que Deus me deu do outro principado que Deus me revelou. Eu vi chegar diante da minha casa uma bruxa que daqui para cima ela tinha um sobretudo, todo alinhadinho. Quando eu olhava nos olhos dela,
Eram os olhos possuídos, vermelho, aquele troço vermelho, demoníaco. E quando eu olhava nos pés dela, era como se fosse pés de gavião. E o Espírito Santo ia e me dava o discernimento daquela bruxa. E aquela bruxa, ela começou a causar uma porção de coisa lá em casa. O Espírito Santo falava assim, olha aí, ó, é a feiticeira escarlate. Olha, aconteceu tanta coisa lá em casa, ó, o carro deu problema no arranque, deu problema na bomba injetora. Depois de tudo arrumado, fomos sair para dar uma volta para testar. O motor do carro começou a jogar óleo para cima. E o bombista falou comigo, rapaz, eu nunca vi disso. O que é isso? Eu falei com ele, não, eu sei, estou acostumado com isso. E somente em oração e com a nossa vida em Cristo que nós conseguimos quebrar essas coisas. Aí depois Deus foi, me deu uma outra visão e falou comigo assim, olha aí, ó, Satanás está querendo desvirtuar a sua mente, bagunçar a sua família, para viver um filho para um lado, outro para o outro, tua mulher para o outro e você desgarrado, para trazer outra mulher para dentro do meu casamento. Mas aí se você for aqui em Romanos capítulo 7, a Bíblia fala assim, a ilustração do casamento. Não sabeis vós, irmão, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que viver. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Estará pela lei, mas morto o marido, livre ela está do marido, da lei do marido. Então hoje é onde eu quero dizer para os meus irmãos o verdadeiro sentido da Páscoa. É onde Cristo ele nos dá a chance, ainda que você separou. Bem explicado. A Bíblia não te dá o direito do segundo casamento. Mas a Bíblia te dá o sacrifício de Cristo, te dá o direito do arrependimento dos pecados, de poder voltar atrás, ter o nome escrito no livro da vida, para poder ser salvo, para a salvação. Então este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então por isso que o Espírito Santo me revelou isso. Porque as trevas, ela sempre vai ser contrária à vontade de Deus. E depois o Espírito Santo ainda foi e falou comigo que toda mulher, o Espírito Santo me mostrava uma mulher separada do marido e ela estando na igreja e dizendo, eu sou casada. Mentira. A mulher, quando ela é casada, ela honra os compromissos do seu casamento. Você pode estar na mesa de consagração, você pode pregar a palavra, mas se você abandonou o seu cônjuge, você não está fazendo a vontade de Deus. Foi o que o Espírito Santo me falou. Olha aí, a mulher que faz esse tipo de coisa, ela está fazendo a vontade de Satanás. Então o verdadeiro sentido da Páscoa é quando Cristo morre na cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de rever a nossa maneira de vida. Quantas pessoas hoje estão dando bombom, estão comendo ovo, não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa, não sabe, está em prostituição e adultério, bebendo, fumando, fazendo tudo ao qual a Bíblia Sagrada ela condena. E depois Deus também permitiu Satanás me levar num lugar que era um sítio com a piscina. E Satanás me levava ali, olha aí, ó, aqui o teu lugar. E me mostrava, pessoal tudo bebendo, na piscina, brincando, se divertindo. E de repente eu via quando o outro demônio vinha e passava correndo por mim e falava assim, vamos logo. E quando ele falava, vamos logo, aquele demônio se transformava na minha mulher, na minha frente. E ao mesmo tempo, ele estava com uma roupa de praia, de uso de piscina. Estava de biquíni, com uma tanga amarrada na cintura, para você ver como que o diabo, ele a todo momento ele vai querer tirar
os homens e as mulheres daquilo que a palavra diz, que a mulher deve se vestir com pudor, com modéstia. E quando eu deixo a minha nudez, ela exposta, eu saio da modéstia de Deus, porque não existe você usar uma roupa assim e falar, eu tenho caráter. Você pode ter caráter para o homem, mas para Deus você está nu. É um pecado. É igual tem pessoas que dizem assim, eu nunca fiz nada de errado. Aí eu te pergunto, você noivou e casou? Se você noivou e casou, beleza, esse pecado você está livre. Mas se você namorou, teve relação, não deu certo, separou, namorou, teve relação, separou e depois namorou e casou, o teu pecado de prostituição ele permanece. Só existe uma maneira de ser lavado. É deixando que Cristo entre na tua vida. E tem gente que acha, não, nunca fiz nada de errado, não fumei, não bebi, mas namorou. E o homem em si, ele só pode ser justificado diante de Deus para a salvação dos seus pecados, se ele receber Cristo na sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, no livro de Tito. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó, no livro de Tito. Tito 3. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, no livro de Tito. Abra uma palavra no livro de Tito. Ó. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. No livro de Tito. Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Tito, capítulo 3, ó. 3, do 1 ao 8. Demonstro que se sujeita aos principados e à potestade, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odioso, odiando uns aos outros. Mas apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Senhor e Salvador, para com os homens. Não pelas obras da justiça que houvemos feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou pela lavagem e regeneração e a renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, por que eu falei que o diabo queria extraviar a minha mente? Você vê que a Bíblia fala extraviados, invejoso, conteúdo. Por que a pessoa que o Espírito Santo me revelou aquele demônio por trás dela? Porque a pessoa que tem inveja, ela está sendo usada pelo diabo, tem olho grande. E muitas das vezes você não sabe por que acontecem as coisas na tua casa. Agora, se você for lá, tudo que a Bíblia diz não, e o homem toma para si, ele abraça uma maldição, como a Bíblia diz.
Maldito todo homem que não confirmar as palavras dessa lei. E você vê que aqui no livro de Tito, ele está mostrando que o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo Jesus crucificado, para a lavagem dos nossos pecados, para a regeneração do nosso espírito. Não é chocolate, não é ovo, porque tudo isso é engano. Por isso que João Batista, no livro de João, no capítulo 1, versículo 29 a 31, quando ele está batizando, que ele vê Jesus Cristo, ele olha e fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Você vê que Jesus Cristo, ele levantou a ceia e o cálice foi no sábado com o seu discípulo. Essa é a Páscoa. Em verdade, verdade vos digo, que não voltarei a tomar até que o Filho do Homem esteja sentado à destra de Deus no seu reino. Então você vê que aqui João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque a primeira Páscoa foi para os judeus, para que lembrasse ele da escravidão da onde Deus tirou. Mas essa Páscoa ao qual Cristo nos oferece, através do seu corpo, do teu sangue, é comemorada todos os meses dentro das igrejas, com o pão e com o suco de uva, que representa a Páscoa. E o que representa a Páscoa de Cristo na nossa vida, o sacrifício dele, é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então aqui, eu venho também contar que o mundo material, o nosso mundo aqui, ele é influenciado pelo mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual, para depois ir tomando forma no nosso mundo material. E um dia desses eu estava aqui em casa, o Espírito Santo de madrugada foi e me revelou um feitiço que permanecia contra mim para tocar na minha saúde, na saúde da minha esposa e na saúde dos meus filhos. E esse feitiço, ele continuava, ele permanecia no mundo espiritual. E Deus, eu vi quando Deus fez cair fogo do céu em cima daquele feitiço e destruiu tudo aquilo. Então a Bíblia fala o quê? Se vós estáis em mim e eu em vós, pedireis o que quiser ao meu Pai que está no céu e assim vos será feito. É impossível de Deus não operar na sua vida se você estiver guardando a palavra dele. Se você estiver entendendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E a outra visão que eu tive, que o Espírito Santo me levou, eu estava no meio da rua e eu mexia no celular, eu via quando saia um rapaz com roupa do trabalho na hora do almoço, e aquele rapaz passava por mim, e quando ele passava por mim, ele olhava para o meu celular a primeira vez, olhava a segunda, e daqui a pouco ele virava para mim e perdeu, e tentava pegar meu celular. Falei: opa, sai fora, perdi nada, o celular é meu. E quando eu vi aquilo, me via aquele sentimento na minha mente, que a mente dele estava enfeitiçada, possuída por forças malignas, a ponto de ele ter o sentimento de roubar o meu celular. Então ali veio aquele sentimento em mim e veio o pensamento, um dito, onde muitos falam aí no mundo que a ocasião faz o ladrão. Isso é um dito maligno dos demônios, porque a ocasião faz o ladrão. Quantos lembram da mão de 7 dedos que eu via manipulando aquele rapaz? Se você for em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, não, em Êxodo 20, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Por que nós não devemos cobiçar? Ó. Olha aqui o que a Bíblia diz aqui, ó, nos 10 mandamentos. Ó. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue o teu dia na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Então, por quê? O diabo, ele usa de uma tal forma para prejudicar a mim e a pessoa que ela está enfeitiçada. Então, por isso que o título desse vídeo é a revelação do espírito, da feitiçaria e o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo morreu para quebrar esse tipo de maldição na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que deseja largar o pecado. Então você vê que veio à minha mente que aquele rapaz ele estava enfeitiçado por forças satânicas. E veio à minha mente o palavreado que é usado no reino das trevas, que a ocasião faz o ladrão. E logo depois, a visão virou e eu vi uma menina que ela estava deitada, uma menina, mãe solteira. Ela estava deitada. Olha o pecado do adultério, aonde teve relação, pecado de prostituição ou do adultério. Ela estava mãe solteira, bem explicada a visão, com a criança no colo. E quando eu olhava, aquela menina era lançado na mente dela desejos de relação sexual e de masturbação. E quando eu olhava ali aquela menina com aquela criança no pé, começava a pegar a sola do pé daquela criança, esfregar na sua genitália, se masturbando. E eu olhando aquilo. E quando ela terminava o ato dela, olha o tipo do pecado. Para que Cristo veio? Isto é para você entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Os tipos de pecado que Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar, para que nós não venhamos ser condenados. Quando eu olhava em cima da barriga dela, onde a criança estava deitada, onde ela usou o pé da criança, eu via quando um demônio botava a cabeça assim como se estivesse para fora da barriga dela, como se estivesse dentro d'água. Eu via metade do rosto dele, os olhos vermelhos, cheio de chifrinho. E ele olhava para mim com aquela cara ruim, aquela coisa, e descia assim, ó, e se afundava na barriga dela. E veio à minha mente assim, ó, que a mente vazia, oficina do diabo. Outro ditado do mundo, mais um ditado que ele é falado no meio do reino das trevas. Mente vazia, oficina do diabo. Se você não tem ocupado o seu coração e a sua mente com esta palavra, o diabo vai te enfeitiçar, vai pôr você no caminho de perdição, e a única saída que você tem é o verdadeiro sentido da Páscoa. É aquilo que o livro de Tito fala, que Jesus Cristo regenera, nos lava de todos os nossos pecados. E por aí, meu irmão, antes de eu fazer esse vídeo, eu sempre anoto as revelações que Deus vai me dando, e Deus permitiu eu fazer esse vídeo só hoje, só nessa semana do feriado, onde muitos estão comemorando a Páscoa de maneira errada. E eu comecei fazendo esse vídeo, e quando foi essa madrugada, quando eu estava anotando, essa madrugada não, de sexta para sábado, o Espírito Santo ele me advertiu ali dentro de casa para me levantar e orar. Que o espírito da feitiçaria estava vindo contra a vida da minha família. Aí antes de eu levantar, Deus me deu uma visão, eu vi uma sombra que passava por cima da minha casa, e quando eu vi aquela sombra negra, ela virava o urubu. E eu falava, olha a bruxa aí, ó, em que ela se transformou? Existem demônios que estão tomando a forma humana.
e estão andando no meio da humanidade, você queira crer ou não. Existem demônios que estão no meio de forças armadas, do judiciário. Existem demônios que estão no controle de países lá fora. E no dia que eu estava anotando essas coisas, tudo que Deus tinha me dado, eu vi um demônio, uma sombra negra, para atravessar correndo o meu portão 2 horas da manhã. Agarrou no meu pescoço no chão, me pressionou. Eu abri o olho, fiz assim que eu olhei para ela, falei, está repreendido em nome de Jesus. E ela voltou correndo para trás, do mesmo jeito que ela entrou, ela voltou e saiu. E me veio o discernimento, se eu não repreendo, se eu não tenho Cristo na minha vida, aquele demônio tinha botado um câncer na minha garganta. Quantas pessoas, por não ter o entendimento, não crer no Senhor Jesus, têm descido ao inferno e o diabo vem buscá-las vezes de olho aberto. E muitos não entendem, falam, infartou, dormiu, não acordou mais. Muitos são colhidos pelos anjos, mas outros têm descido ao inferno por não dar crédito à palavra do Senhor Jesus. E a outra revelação que Deus me deu foi acerca de status. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e vós serás salvo. Amém? Mas as pessoas hoje estão se baseando em vídeo, um personagem de filme, num cantor de hip hop, sem Cristo, pobre, coitado, nu, está se baseando em palavras que ele mesmo vai cair no inferno e ainda vai te levar. E eu via 2 status, quando eu via 2 status no telefone, esses status que a pessoa bota, esses status de inspiração, de força, de superação, esses status para elevar o ego da pessoa. O Espírito Santo me dava uma visão e falava, olha, está morto, podre, só falta enterrar. Porque a Bíblia diz no livro de Marcos 16:15 da seguinte forma, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e se batizar será salvo. Os que não crê já estão condenados. Então Satanás lançou esses vídeos de inspiração, esses espíritos de esses vídeos de evolução. E quando você coloca isso no teu telefone, que você não olha para a palavra de Deus, você está mostrando para Deus que você não crê no Filho dele. Então isso quer dizer o quê? Quantos lembram que eu falei que o mundo espiritual ele influencia o mundo material? No mundo espiritual, se é entendido que você rejeitou a Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que se une a uma prostituta, ele faz parte do corpo dela e dela dele. Por quê? Porque o mundo espiritual entende que você teve relação com uma prostituta e que ali houve uma união. E se existe uma legalidade demoníaca das trevas ao qual esses espíritos são compartilhados para a sua vida. Vamos lá em Romanos de novo, 7. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos capítulo 7. 7 do 8 ao 12, ó. Olha o que a Bíblia diz, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto, o pecado estava morto. Você vê que o pecado ele tomou ocasião. E a lei de Deus ela é bem clara. O que eu acho, a maneira que eu vivo, não importa. Mas é a maneira que eu vivo segundo a palavra de Deus.
Se você não concorda, parabéns para você, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Mas uma coisa eu quero te advertir: se o teu pecado permanecer, a graça de Cristo, aquilo que nós comemoramos a Páscoa, ela é em vão na sua vida. Então, no versículo 9 diz assim, ó: eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então está aqui aquilo do vídeo de inspiração, do vídeo de evolução, de força, de autoestima, esses vídeos de status. Então você vê que você rejeita Cristo. O mundo espiritual entende que você rejeitou a palavra de Cristo e a graça dele. Então está aqui, ó: o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, e os que não crê já estão condenados. Por isso que o Espírito Santo me deu aquela visão e falou: já está morto, podre, inchado, só falta enterrar. Versículo 12 de Romanos 7, ó: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Está aqui o verdadeiro sacrifício de Cristo. Deus, ele deu um mandamento, e neste mandamento fala o quê? O justo viverá pela fé. Mas o homem em si, ele não conseguiu manter os mandamentos de Deus. É onde entra a Páscoa, a segunda Páscoa, que é Cristo, para mim, para você, para nos dar a oportunidade de ser imperfeitos, mas pela perfeição de Cristo, do seu sacrifício, nós sermos lavados do nosso pecado. Amém? Então vamos lá no versículo 14. Perdão, no versículo 13. Ó: logo se tornou bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para se mostrar pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Todo pecado diante de Deus, ele é maligno e pertence ao diabo. Por isso que Deus me mostrou aquele demônio tendo influência no comportamento das pessoas, na mente, no coração. E por isso que Deus me mostrou esses tipos de pecado e o espírito da feitiçaria atuando na mente das pessoas, influenciando elas. E por isso que a Bíblia diz no versículo de Deuteronômio 27, 26, maldito é o homem que não confirmar as palavras desta lei e não as praticar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que esse vídeo possa ser, aleluia, glória a Deus, um despertamento para a sua vida e que você possa entrar verdadeiramente em comunhão com Cristo Jesus.